Olá pessoal, bom domingão pra vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui ao vídeo da Magalu, aquele resumão não, né? Aquela prestação de contas semanal, atualização semanal da Magalu. Hoje eu vou falar sobre juros real, eu já comentei aqui pra vocês sobre esse gráfico e é o que eu tô monitorando, e aqui eu vou dar uns pitacos do que eu acho que vai acontecer pra direita do gráfico que podem impactar a digníssima Magalu. E dessa vez eu também não vou contemplar muito a PEC, porque vocês já sabem do meu viés, para quem acompanha o canal há algum tempo, o meu viés para PEC, esse é o gráfico da Magalu, né? Eu já vou contemplar para vocês esse gráfico aqui, que eu acho que é o mais interessante por hora. Depois a gente pula para Magalu. Mas o meu viés pós-PEC, pessoal, seja uma PEC gigantesca, seja uma PEC chinfrim, é sempre positivo. Por quê? Eu estou levando em consideração as últimas 2, 3 PECs que nós tivemos, tá? E todos os efeitos de política fiscal, que na minha opinião, quem está fazendo treinamento macro trader lá é o que eu falo, política monetária, tendência de médio, longo prazo. Política fiscal, curtíssimo prazo. Só alavancos, de alto para baixa, mas geralmente pré-política fiscal, expansionista. A mensagem que o mercado dá é de abertura de juros, compra de dólar e queda da bolsa. A mensagem pós ou durante a PEC, mastigando ali os números, é de lateralização de queda para o índice, lateralização de alta para os juros e para o dólar. E pós-PEC, inverte os andamentos, os comportamentos. É bolsa para cima, juros para baixo, dólar para baixo. Então tem sido assim. Por isso que meu viés foi construído nesse pragmatismo de repetição. E vocês sabem, quem me acompanha há mais tempo, eu falo, olha, eu não acho que existe algo novo quando o assunto é comportamento humano. Os eventos são sempre novos. Crise de 2008 diferente da crise de 2015, 2016, que foi diferente da crise de 2020 para nós. Tá? Mas o comportamento é o mesmo, é medo ou euforia. Tá? E a partir desse tipo de análise, que a história rima, ela não se repete, mas ela acaba rimando, e que dessa vez não vai ser diferente, eu monto a minha estratégia. Tá? Então acho que sim, pós-PEC é positivo, de certa maneira, ali para o curtíssimo prazo, principalmente para as empresas de economia doméstica aqui, de consumo e varejo. Tá? Mas esse é o gráfico que eu mais quero tocar com vocês, pessoal, que é o juro real. Tá? E o contexto, como eu já falei algumas vezes desse gráfico, eu vou ser brando, tá? Eu vou trazer contexto técnico, vamos começar pelo contexto técnico. Primeiro, estamos falando de um gráfico pós-plano real, tá? De juros real. O que é o juros real? Tá? O juros real é quanto que o nosso juros está valendo de fato quando nós tiramos o IPCA, tiramos a inflação. E é justamente essa conta que está no gráfico. Eu pego a Selic, então a Selic 3,75, quarta-feira tem reunião do Copom. Eu acho que nessa reunião, pessoal, o mais importante não vai ser a manutenção provável dos juros ou se ele vai subir 0,25, por exemplo. Eu acho que o mais importante dessa reunião é o comunicado do Roberto Campos. Se ele vai vir pistola contra mais uma PEC que ele vai ter que arcar, ou seja, política fiscal expansionista e monetária contracionista. Tá uma brigando com a outra. Tá? Não é bom isso para o médio e longo prazo. Para o curtíssimo, tá valendo tudo. Desde calote nos precatórios até para ganhar a PEC da eleição. Tá? E agora nós temos a PEC da transição também. E vamos ver se a gente põe um fim nisso e ano que vem talvez discuta em um outro tipo de assunto, como a reforma tributária, por exemplo. E deve se esperar, e faz parte da minha análise, o ICMS. Tá? Bom, feito isso, pessoal, divaguei um pouquinho aqui, mas esse gráfico tem um contexto tão pós-plano real, então Nutella, e esse contexto mostra quanto que nossos juros estava de fato real em diversos momentos de 2002 para cá, principalmente, tá? Tendo o único momento com juro real negativo, a pandemia. 2020. O zero, esse amarelinho, é quando nossa inflação estava bem maior do que a nossa Selic. Beleza? Então foi por um breve momento aqui. Portanto, euforia da bolsa, sem dúvida nenhuma, porque não tinha onde pôr o dinheiro. Já que na Selic não dava, na poupança, obviamente, não dava. Então vamos pôr na bolsa. Tá? Vamos pôr na bolsa. E a inflação estava lá. Elevada. Elevada não digo, mas existia. Bom, o segundo contexto, pessoal, vocês já sabem do tempo, 2002 para cá. O segundo, técnico. Tá? IFR está na base da tela para vocês e eu estou circulando todas as vezes que o IFR ficou sobrecomprado. Tá? Ou seja, bom momento para vender. Tá? E aqui eu trago para vocês, vou fazer em linhas verticais, os momentos.
Vocês já entenderam. Aqui também teve um quase. Então, esse momento atual está pedindo um declínio do juros real. Essa linha branca aí, quanto mais alta, pior é para as empresas de utilidade pública, sem dúvida nenhuma, que disputam dinheiro com o CDI, e pior é também para as empresas que dependem do CDI ali para ter acesso a capital ou para pagar menos na sua dívida. Depende de capital intensivo. Bom, qual é o meu cenário para a direita, pessoal? É que sim, nós vamos achar um topo aqui. Tá? Tem duas maneiras desse cara se movimentar para baixo, diminuir o juros real. A primeira maneira é cortando Selic. Você diminui o juros real, cortando Selic. Se a inflação continua a mesma, você corta a Selic, show de bola. Você diminui a diferença, que hoje entre juros, Selic e inflação está positivo em 7,28. Esse é o juro real. Isso é livre de risco, é o que você está ganhando. Por isso que o dinheiro sai das small caps, saiu das small caps. Tá? Porque estamos em um nível positivo de juros desde do início aqui de 2022. Tá? Essa alta aqui foram os níveis, e principalmente quando a inflação começou a ceder também. E aí aumentou o juros real. Então a primeira maneira é cortando a Selic, a segunda é de você ter um aumento na inflação. Bom. Então eu acho que esse cara vai achar um topo, não pelo bom motivo, mas pelo mau motivo, que é a inflação voltar. E ela já voltou no mês passado. Tivemos aí, acho que 3 meses de deflação, e ela já voltou, acho que outubro foi a última cobertura, né? Já voltou. Já voltou a subir. Então nós devemos ter aqui um pico, ou quiçá até um corte à lá 2016, né? Ficar rabiscando aqui. Tá? Agora, não por causa dos juros ser cortado, que quando isso acontecer vai ser fundo da bolsa, mas porque a inflação subiu. Certo? Então, só por isso eu acho que o juros real vai ser contido ali, pelo mau exemplo, né? Mau fator, que é o aumento da inflação. Mas o aumento da inflação não é, na minha opinião, um fator que fará preço, não será fator que fará preço no curtíssimo prazo. Eu acho que mais vai fazer preço para Magalu, que é o papo de hoje, é a curva de juros fechar. Eu já vou para ela também. Tá? Mas traçando para vocês um prognóstico sobre a nossa curva real, o nosso juro real, eu acho que ele vai perder a atratividade, porque a inflação vai subir agora no final do ano, é sazonal. Tá? Nós temos o resultado agora sendo colhido da PEC da eleitoral, então é inflacionário esse resultado, óbvio, mesmo com a política monetária apertada, vai ser inflacionário. E nós temos a manutenção ou o surgimento de novos benefícios, ou de mais gastos agora com a PEC da transição. Tá? Então a inflação deve ser aqui alimentada e vai ter mais dificuldade de cair. Tá? Porque a gente vai ter um pouquinho mais de substância econômica aí via demanda. Tá? No final do ano isso é clássico. Tá? E nós temos aí a manutenção de um auxílio que não existiu durante todo 2022, que era de 600, que era de 400, né? Agora foi para 600. Então nós temos a manutenção desse auxílio, que deve, né, do Bolsa Família, o que deve ser inflacionário também. Tá? Então, mundo difícil para as empresas de consumo e varejo, mas no curtíssimo prazo, não, por causa dos juros. E mundo que começa a ficar menos pior para a utilidade pública, porque se a inflação voltar, diminui-se o juros real, e elas são empresas que fazem os seus reajustes por IPCA. Então volta a ter reajuste para cima a sua elétrica, a sua empresa de saneamento básico. Esse insight que eu queria trazer para vocês, tá? Porque nós só vamos ter aqui a reversão das empresas de consumo e varejo, de construção civil, na minha opinião, reversão para alta, e não só achar fundo e lateralizar, mas reversão para alta, quando chegarmos em um 2016 de novo. Que nesse momento da história aqui nós cedemos sim, mas foi por juros. E inflação, o combo. Tá? Nós tivemos a crise e a recessão é deflacionária por si só, então cai demanda, cai a inflação, e nós tivemos também, tá, o começo do corte de juros por 2017. Tá? Então eu imagino que a gente pode estar sim em um 2016 de novo no ciclo de juros real, só que a gente não vai ceder pelo bom motivo. Seria ali o corte de juros, porque a inflação também está caindo. Não, nós ainda vamos ter um pouquinho de inflação até decidir aí como que será a dinâmica econômica do ano que vem. Muito depende da gente, mas também muito do externo. E aí sim, quando o Roberto Campos, que eu acho que vai ser no segundo semestre do ano que vem, começar a cortar juros, nós podemos falar em reversão de tendência para as empresas de consumo e varejo,
Aí talvez também uma volta da água, da alta para as empresas de energia elétrica. Bom, divaguei aqui para vocês, pessoal, só para dizer que nós estamos azedos nesse momento para o médio prazo. Curtíssimo pode se animar, por quê? O DI já começou a fechar. Então, quando a gente vai aqui para os juros DI, vou pôr o 25, que é quanto que a Faria Lima está imaginando ou está cobrando do BC de juros para 2025, com vencimento em janeiro de 2025. Vou pôr no diário aqui para vocês, a semana de fechamento, né? Tá aqui, ó. Então, DI também estava tecnicamente lá na sobrecompra, e eu comentei aqui nos vídeos anteriores. Tá? Então, sofreu uma queda técnica, na minha opinião. Pessoal, para cair de fato, e a Magalu e as empresas começarem a subir forte, tá? Mas forte, mesmo como foi pós-PEC dos benefícios, nós precisamos bater o martelo nessa PEC. Ponto 1. Definir o ministro. Ponto 2. Já é o suficiente para o Natal. Mesmo com o juros real nas alturas, essas empresas, no curtíssimo prazo, pessoal, vão ter um solavanco para cima. Tá tudo encaminhando aqui, sendo encaminhado para se repetir. Pós-PEC, alta. Pré-PEC, alta. Pós-venda. Pré-PEC, alta. Pós-fechamento. Pré-PEC, alta. E agora a gente fechou antes da PEC, o que me deixa com o cabelo em pé, né? Mas se bater o martelo na PEC, deve fechar. Mais o ministro deve fechar. Tá? Então, acreditando que a gente pode vir até os 11,72 aqui, pós-PEC. Isso gera, para a Magalu, pessoal, voltar aos 11,72 é voltarmos ao pré-eleição. Aonde que a Magalu estava pré-eleição? Aqui, ó. 5,14. Então, não é o 5,14 específico que eu estou com o alvo. É o 5,68. É o 5,91 máximo. Tá? Por quê? Porque eu não vejo que a gente vai ter condições nos juros, apesar de fechar pós-PEC, que a gente vai ter condições no curto prazo de reverter tendência nos juros. De fazer mínimas mais baixas aqui do que for a mínima da PEC dos precatórios, lá em 2021. Então a gente deve ficar aqui num juros bem consolidado, entre 10,50 e 11,70. Hoje, nós estamos muito salgados, por causa da incerteza da PEC. Incerteza é juros e dólar para cima. Mas estamos começando a fechar porque a PEC está se encaminhando aí para ser resolvida. Então, pessoal, tendência de curtíssimo prazo pós-PEC é de suspiro para alta, mas depois volta tudo. E não rompe mínima, mas fica num caranguejo. Fica num caranguejo. É isso que eu imagino para essas empresas pós-rally natalino. Caranguejo. Na Magalu, o caranguejo, coincidentemente, voltou para 2017. Então esse é o gráfico semanal da Magalu. Tá, o caranguejo voltou para 2017. Para pontos já com o gráfico ajustado, né? Pontos de 2017. Então, qual que é o caranguejo da Magalu que eu imagino para o próximo semestre, pessoal? Melhor venda, 5,68, 5,91. Acho muito difícil 7, mas tem lá 6,81, 7,3. Tá? E melhor compra, nós vamos ter por hora, com os riscos atuais, 2,74 e a região atual, tá? Dos 3,40 aí que eu falei para vocês, 2,74, 2,45, 2,13, 1,59. Então a gente deve ficar nesse bloco entre 5,91, por exemplo, e 1,59, por o máximo 1,59, devemos ficar nesse bloco pelo próximo semestre. E esses ativos, em 2023, minha opinião, ficarão laterais. Portanto, ao se definir resistência da pós-PEC, que deve dar um boom para cima, e suporte do primeiro sell in May go away, de maio do ano que vem, que é sempre um período ruim para o varejo, tá? Ao definir esses dois pontos, é tradear, comprar suporte e vender resistência. Por um tempo de no mínimo 6 meses, porque o Robertão não deve cortar juros tão cedo. Falei, pessoal. Dei aqui para vocês a minha visão para o setor e também para a Magalu em pontos específicos. Beleza? Agora no gráfico semanal, para mudar um pouquinho. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.